Olá, galera do canal Química em 12. Hoje temos uma aula para tocar esse playlist fantástico de propriedades coligativas à frente, né? E hoje vamos falar, enfim, do I, o fator Van Hoff, tá? Vou te mostrar o que é e como aplicar isso aqui, tá? Só que antes disso, eu queria te mostrar uma diferença entre algumas soluções, tá? Você sabe que a gente pode ter soluto iônico e molecular. E isso gera uma diferença na hora de você resolver a tua questão. Em consequência disso, eu vou depois, ok, naquele teu soluto que dissocia ou ioniza, falar do fator Van Hoff. Então vamos começar assim, falando das soluções iônicas e soluções moleculares. Como elas se comportam, tá? Pessoal, vem comigo. Eu tenho uma solução aqui, por exemplo, a 1 molar dessa coisinha. Com essa coisinha aqui, ela é a sacarose. Possivelmente sacarose, ela tem isômeros também, né? Mas vamos trabalhar como ela seja sacarose, um açúcar. E açúcar dissocia em água, ioniza em água? O que você conhece sobre isso? Ele não, né? Não dissocia, não ioniza. Então o que acontece, pessoal? Se eu tenho 1 molar, tá? 1 molar de sacarose, nós temos 1 molar de partículas, né? O que mais eu posso falar aqui, ó? Eu vou trazer o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Ele é um sal. O sal em água dissocia, tá? E ele dissocia gerando quais íons? Lembra? Íon Na+, íon Cl-. Numa contagem rápida, ele libera 2 íons, Na+, e Cl-. Logo, esse 1 molar de NaCl, ele vai, em função da dissociação, se tornar 2 molar de partículas. Isso está começando a mudar a realidade daquilo que eu vou analisar. Perfeito? Entendeu? Por que 2? Por que multiplicamos por 2? Em função, pessoal, tá? Do nosso soluto dissociar e liberar 2 partículas. Falar de um outro, cloreto de bário, tá? O cloreto de bário, ele vai liberar pra gente 1 íon bário mais 2 e 2 cloretos. 1 bário e 2 cloretos. No total, 3 íons. Então eu multiplico isso por 3. Ele dissocia, aonde eu vou ter então agora 3 molar de partículas. Você vê, né? Uma coisa é o teu soluto, outra coisa são as partículas que ele acaba gerando ali quando dissocia. Mais um aqui. 1 molar de sulfato de alumínio, tá? Se eu tenho 1 molar de sulfato de alumínio, então ele que é um sal e também dissocia, ele vai gerar 5 molar de partículas. Francis, você multiplicou por 5? Sim, porque olha só, são 2 alumínios e 3 sulfatos. 2 alumínios e 3 sulfatos. Um total de 5 partículas geradas. Aí, se eu te pergunto o seguinte, dessas 4 soluções, qual apresentaria, por exemplo, o maior ponto de ebulição? Qual será? Qual delas apresentaria a menor pressão de vapor? O maior ponto de fusão? A menor pressão osmótica? Todas essas perguntas não podem ser respondidas sem você, na verdade, fazer essa correção quando é um ácido, uma base e um sal, né? Eu não posso então simplesmente pegar isso aqui à minha esquerda e tomar decisões, né? Temos agora a menos concentrada e a mais concentrada em partículas. Então não importa quem é, importa quanto eu tenho, tá? Tá, Francis, você fez várias perguntas, né? Quem tem maior pressão osmótica, menor ponto de ebulição. Eu estou um pouco confuso, a gente viu essas propriedades em várias aulas e agora vamos pegar tudo e colocar num pacote? Olha só, acompanhe. Uma solução, quando ela é mais concentrada que outra, tá? Por exemplo, ela vai ter aqui uma maior pressão osmótica do que a outra. A mais concentrada possui uma maior pressão osmótica, né? A mais concentrada vai possuir uma maior, ou um maior, o que será? Ponto de ebulição. A mais concentrada, ela vai ter aqui um menor ou uma menor pressão de vapor, e a mais concentrada vai ter um menor ponto de fusão. Aqui a gente está pegando então a osmoscopia, que trata do aumento da pressão osmótica, tá? O efeito ebulioscópico trata do aumento no ponto de ebulição, o efeito tonoscópico trata do abaixamento da pressão de vapor e o efeito crioscópico trata do abaixamento do ponto de fusão. Perfeito? Então assim, ó, a mais concentrada, por exemplo, é a última. Então olha, eu sei tudo sobre ela, tá? A menos concentrada é a primeira, então inverte tudo e aí eu sei tudo sobre ela. E para você não esquecer nunca mais, o melhor macete do YouTube é esse aqui, ó, tá? Aquilo que tem vogal é diretamente proporcional à concentração. Pegou? Aquilo que tem vogal é diretamente proporcional à concentração. Fechou, tá? Então você não fica nas mãozinhas, na verdade vem aqui, ó. Aquilo que tem vogal é diretamente, isso aí, proporcional à concentração. Mas olha só, eu estou considerando
que os meus solutos estão dissociando 100%. Então aquele I, que é o fator Van 't Hoff, por exemplo, tá? Aqui valeria 2, aqui valeria 3, aqui valeria 5, porque eu estou trabalhando com uma ionização ou dissociação igual a 100%. Então eu posso falar que o I, ok, é igual ao número de íons. Mas e se não for? Vou te mostrar. Vem comigo. Pessoal, o fator Van 't Hoff, então, tá? Ele na verdade é o I, esse Izinho que a gente vem falando em algumas aulas, tá? Se por acaso o meu soluto ele dissocia 100% e ioniza 100%, o I ele é igual ao número de íons. Mas e se não for, tá? Eu quero definir legal uma coisa contigo. O I, o fator Van 't Hoff, ele indica quantas vezes o efeito iônico ele é maior que o molecular. Tá? Em quantas vezes eu replico ali a minha concentração? Depende, vamos calcular isso aí para ver isso, tá? Bom, e até tem uma fórmula matemática para você poder calculá-lo, tá? Há um caminho, a fórmula matemática. Vou te mostrar com e sem ela, tá? Muito bem, galera. Então assim, ó, eu vou determinar agora para dois casos, certo? Por exemplo, essas duas soluções aqui, temos um ácido, na verdade, moderado, uma base fraca, um está mais ionizado do que o outro, concentrações diferentes, libera um número de íons diferentes. Temos aqui uma mistura de fatores, de problemas, tá? Já que eles não estão 100% dissociados, qual deles é mais concentrado? Vou te mostrar via fórmula matemática e sem, lá no quadro, então vamos lá que eu quero te mostrar. Como eu te prometi, os nossos solutos parcialmente ionizados ou dissociados, tá? Aqui fosfórico 1 mol por litro com alfa de 40%. Francis, então qual vai ser a concentração de partículas? Eu não posso mais fazer aqui, por exemplo, 4 partículas, que é o que ele gera, vezes 1 mol por litro. Então vamos fazer com a fórmula primeiro, tá? Vamos lá. Então o fator Van 't Hoff seria o seguinte, 1 mais o alfa, não é 40%, é 0,4. E esse Q, Francis, eu não sei o que é esse Q. Eu te explico, esse Q ele vem a ser o número de íons, tá? O nosso ácido, o que é o ácido fosfórico, olhando aqui a sua ionização, ele libera 3H+, pegou? E um fosfato, um total de 4 íons. Então você vai ter aqui 4 menos 1. Ótimo. Então teremos um I igual a 1 mais. Acompanha comigo. 4 menos 1, 3. 3 vezes 0,4, eu vou ter então aqui 1,2. Então eu vou ter 1 mais 1,2. O nosso I ele é igual a 2,2. Mas para que eu uso isso, Francis? Como é que eu uso isso? Eu vou te mostrar, tá? Você vai pegar a tua concentração no momento, que é 1 mol por litro, e multiplicar por 2,2. Então o fator Van 't Hoff é aquele valor que você multiplica a concentração e vai gerar o total de partículas. Isso é 2,2 mol por litro de partículas. Legal. Agora vamos fazer a outra ali pela formulazinha matemática também? Vem comigo, tá? Aqui nós temos então I igual a 1 mais o alfa. O hidróxido ferroso, então, ele vai ter aqui um alfa de 0,1. 0,1 igual ao quê? O que é o quê mesmo? Te falei há pouco, mas eu relembro, é o número de íons, tá? E como eu posso ver aqui a dissociação do hidróxido ferroso, ok, gera o ferro mais 2 e 2 hidroxilas, gera então ali 3 íons. Logo você vai ter um total de 3 menos 1. Feito. Vamos lá. I igual a... pessoal, temos então 1 mais 3 menos 1, uma conta rápida, 2, tá? 2 vezes 0,1, 0,2. E aqui eu vou ter um I igual a 1,2. Tá, mas o que é isso, Francis? Esse é o valor pelo qual, tá, eu devo multiplicar a minha concentração. Então teremos aqui, ó, o seguinte, 2 mols por litro, multiplicado então ali, pessoal, ok? Por 1,2. Multiplicamos por 1,2. Isso fica igual a, tá? Eu vou ter aqui 2,4. 2,4, ok? Mol por litro de partículas, certo? De partículas. Bom, então comparando 2,2 mol por litro de partículas com 2,4, já sabemos a mais concentrada e a menos concentrada, viu? Caso ele não dissocie 100%. Francis, só pela fórmula ou tem outro jeito? Tem outro jeito? Vamos ver agora. Sem a fórmula matemática e sim com uma tabelinha, a gente faz assim, ó, e vai lá e ioniza o teu ácido corretamente, olha, gerou 3H+ em um fosfato. Temos uma concentração de 1 mol por litro, perfeito, do ácido a princípio, e 0 de H+, 0 de fosfato, porque ele ainda vai ionizar.
Francis, quanto vai ionizar desse ácido? 40% dele, que é o seu grau de ionização, certo? Isso indica 40% dele vai ionizar. Quanto é 40% de 1 molar? 0,4. Então isso é o que ionizou, gerando quanto de H+? Na proporção aqui, ó, é 1:3. Então se 0,4 molar dissociou, eu vou gerar aqui, ó, 3 vezes mais 1,2. Então 40% ionizou, 0,4. Como é 1:3, é 0,4, ok, passando para 1,2 molar de H+. E aqui é 1:1, né, entre o ácido e o fosfato. Então se é 0,4, eu vou ter aqui, ó, a geração de 0,4 molar também. Legal, mas quanto sobrou no final? Se eu tinha 1 molar e agora eu ionizei 0,4, sobrou pra gente então aqui 0,6 molar de ácido. Se eu tinha 0 e gerei 1,2 de H+, eu tenho 1,2 de H+. Se eu tinha 0 e gerei 0,4 molar de fosfato, eu tenho 0,4. O que dá para mim um total de... Soma tudo isso aqui, gurizão, pra gente ver como é que deu. Eu vou ter então aqui, ó, 2,2. 2,2 mols por litro de partículas. Como foi com a fórmula, e agora foi sem ela então, tá? Vamos praticar mais um? Então, legal, galera, assim você não decorou fórmula e aplicou nessa tabelinha. Mais um caso para a gente poder, né, lidar com isso legal. Inicialmente eu tinha 2 mols por litro da base e 0 de ferro, 0 de hidroxila. Legal, né? Só que dissociou 10% da minha base. 10% dissociou. De 2, 10% é 0,2 molar. Se dissociou apenas 10%, isso é 0,2 molar da base, acompanha 1:1. Então, se dissociou 0,2 molar da base, eu gerei 0,2 molar de ferro, em função da proporção. 0,2 molar da base gerou 0,4 molar de hidroxila. Motivo? 1:2. Tudo que dissocia da base gera o dobro de hidroxila. Eu tinha 2 e 0,2 dissociou. Me sobra 1,8 molar. Eu tinha 0 e gerei 0,2 mol por litro de ferro. Mantém essa concentração. Eu tinha 0 e gerei 0,4. Então eu vou ter 0,4 molar de hidroxila. Agora, qual é a concentração total de partículas? 1,8 mais 0,2 mais 0,4. Há um total então ali de 2,4 molar, né, no caso, mol por litro de partículas. Muito bem, sem fórmula, só montando essa tabelinha. E assim você aprendeu então a praticar aqui o fator Van't Hoff, com fórmula e sem ela. Um abraço, galera, até a próxima aula. Tchau, tchau.